A diversidade é a face das incertezas que a vida nos apresenta. Desafios que nos confrontam com os nossos limites e forçam a tomar decisões cruciais. A superação, por outro lado, é a resposta corajosa e inspiradora que emerge quando decidimos enfrentar essas adversidades de frente. Qual que é o tema de hoje, Vi? Eu vou até ler porque eu fiquei emocionada com esse tema. Superando os desafios com determinação e transformando vidas através da medicina do esporte. E antes da gente iniciar o nosso episódio, antes de apresentar a nossa convidada, quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like e seu comentário para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. A nossa convidada de hoje é médica do exercício e do esporte, anestesiologista, mentora de pessoas com doenças crônicas para uma vida ativa e produtiva e fundadora da EM Movimento. Seja muito bem-vinda ao Compartilha Cast, Cris Prado. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui. Obrigada mesmo. Seja muito bem-vinda, Cris. Muito bom. Estamos honrados aqui com a sua vinda, especialmente aqui para fazer, né, a sua participação mais que especial aqui no Compartilha Cast. E Pri, quero agradecer já de antemão o pessoal do Médicos Atletas que nos indicou, né, que nos conectou com a Cris. Muito obrigada por essa conexão. Um super beijo para Michele aí do Movimento Médicos Atletas. Bom, Cris, para começar, gostaria que você comentasse com a gente como é que começou toda essa história, né, da sua conexão desde o início da sua carreira na área de anestesia, para depois migrar para a área de medicina do esporte. Bom, eu formei em 2003 e um ano antes da formatura eu já estava acompanhando o serviço de anestesiologia, o mesmo serviço que eu continuei na residência. Tinha total paixão, continuo tendo, eu sou muito apaixonada pela especialidade. Dei aula durante muitos anos e quanto tempo depois, gente? 3 anos depois que eu tinha me formado, estava evoluindo bem, formada já dentro da especialidade. Apareceu uma coisa estranha, que eu comecei a não enxergar. Eu falei, cara, tem uma coisa errada aqui. Imediatamente fui pro médico. E aí, 3 anos depois de formada médica, eu tive o diagnóstico de uma doença grave degenerativa. Falei, uau, tá. As coisas passaram, mas altos e baixos. Depois deu uma estabilizada. E eu continuei na anestesia e achava que aquilo ali estava muito bem. Mas a estabilização da minha doença, ela veio através do exercício. Então, eu continuei apaixonada pela anestesia, fazendo anestesia, mas comecei a estudar para mim o que o exercício fazia com a esclerose múltipla. Isso, vou brincar, à parte, né, em casa. Foi passando, eu fui me dedicando e o meu treinador... que falou assim, cara, você tem que fazer medicina do exercício. Eu nem tenho essa especialidade, cara. Que isso? Tá inventando. Não, Cris, vai estudar. Tem toda a razão, deixa eu estudar. E existia, porque é uma especialidade que existe desde a década de 70, que a gente faz meia-culpa, né? A gente não divulga muito. E realmente fui estudar, fiz a pós-graduação, continuava na anestesia. E as coisas foram evoluindo. Falei, tá, vou abrir um consultório também de medicina do exercício. E coisas da vida. A doença voltou a reativar, voltou a trazer sequelas. E aí começou a me deixar preocupada de fazer anestesia, porque eu achava que eu não estava mais entregando o que o paciente precisava. Então, eu fiz essa opção de parar de fazer anestesia e me dedicar só à medicina do exercício. Então, a migração ela foi muito suave. Foi um encontro primeiro comigo, falando assim, uau, o exercício faz diferença na vida. Para depois ser o que eu estou aplicando hoje no doente, né? E aí, com o estudo que eu já fiz antes da pós, eu tinha certeza de que não era só na esclerose múltipla, era em todas as doenças. E aí é muito divertido, assim, positivo, né? Quando eu tô com um paciente e
Ah, minha filha, mas você não sabe, você não pode fazer isso comigo, eu tenho tal doença. É por isso que eu tô fazendo, porque eu sei que vai fazer muito bem. Então não me venha com... Tem aquela não me venha com churumelas. Churumelas, exata a palavra que eu pensei. E a pessoa, é? Tudo bem. E aí ela faz, e ela se sente melhor, e ela, nossa, você tinha razão. Eu falei, eu adoro ter razão nesse momento. Então foi assim a transição da anestesia para a medicina do exercício. E desde o início, então? Desde esse início? Desde o início da doença, porque eu tenho a doença há 17 anos e estou formada há 20. Então... Sim. Nossa, que bacana que você pôde se encontrar rápido até, né? Nessa transição, né? De uma área para outra. Foi, né? E todo mundo pergunta, você parou de fazer anestesia porque você desgostou? De forma nenhuma, eu continuo apaixonada. Sim. Se não tivesse os déficits que tem, certamente gente, deixa eu fazer uma anestesiazinha, porque eu gosto demais. E o que é muito legal? A medicina do exercício, por mais que não possa parecer, tem uma contribuição muito importante no preparo pré-operatório. Então, hoje em dia, eu faço visita pré-anestésica com os pacientes. Então, eu treino o paciente para ele melhor para a cirurgia. Perfeito. Uma preparação isso. mesmo. Exato. Sim. Existe isso. E aí, na Inglaterra, no Canadá, que é onde isso é muito difundido, são os anestesistas que fazem. Que legal. Eu falei, mãe, sempre eu sabia. Já tinha uma conexão aí. Você já fazia exercício antes do diagnóstico da doença? Não, zero. Você era totalmente sedentária. Sedentária. Eu fiz dança durante 8 anos até entrar na faculdade. Entrei na faculdade, parei de fazer, porque eu fiz administração e medicina junto, aí que não tinha tempo mesmo. Depois eu fiquei só na medicina, mas continuava sem tempo, e aí sem a vontade, sem a dedicação. Devo ter engordado, 30 quilos. Então eu terminei assim uma bolinha humana. E trabalhava 7 dias na semana e achava que estava o máximo, estava arrasando. Daí vem as consequências, né? Automático. Exato. Né? Uhum. Então, há várias doenças, né? Elas são motivadas pelo estresse, zero dúvida disso. Né? A esclerose é uma delas, então não tem como não falar que eu plantei a minha esclerose. Como diz o nosso pai da medicina, ele fala muito do que a gente constrói, né? Que isso são pelos nossos hábitos. Ele traz muito sobre a gente tem a predisposição para uma doença e por conta dos nossos hábitos elas acabam se desenvolvendo, né? E acabou acontecendo um pouco do que você está contando. E quando que veio o despertar, né, da paixão, quando você foi diagnosticada com a esclerose e daí você passou realmente a estar como médica do esporte, do exercício? Eu nunca tinha escutado isso. Então, meia culpa, né? gente. A gente não divulga. A gente não divulga, mas agora a gente está divulgando, pessoal. Por favor, vocês sabem. existe, tá, gente? Estão vindo aqui, ó. Médico do exercício e do esporte. Não é só o esportista que vai no médico do exercício. Ele serve também preparo pré-operatório, tratamento de várias doenças, esclerose múltipla, uma delas, em conjunto com as medicações. Oncologia, cardiologia, pneumologia, é muita doença que se favorece do exercício. Na verdade, eu acho que não existe a doença que não se favorece do exercício. Sim, então, com certeza. Por várias questões, né? Não só da mobilidade, mas por conta dos hormônios que ela gera, né? A atividade física. Hormônio, tem outras substâncias que a gente vai chamar de interleucinas, tem muita substância que é modificada com exercício. Então, por isso, o impacto é tão significativo em doenças autoimunes, modifica esse controle imune. A oncologia, muito da evolução da oncologia está relacionada à modificação imune também. Então, na hora que você faz o exercício, você modifica essa imunidade. Então, realmente tem diminuição de metástase. Sim, com certeza. Com exercício. 30%. Comprovado, né? Comprovado. 30% é muita coisa, gente. É muita coisa. É aquela frase do movimento que eu admiro muito, do movimento médicos atletas, né? Que exercício é remédio, é super verdade, né? Sim. É um negócio que, de fato, faz a diferença e muito legal poder trazer a sua história, né? A sua especialidade, que é pouco conhecida, pouco difundida, para a gente poder falar sobre esse tema, ajudar as pessoas a entenderem qual que é a função do médico do exercício e do esporte, né? Então, muito bacana ter você aqui com a gente. Não foi uma paixão.
Foi quase eu não sei se tentativa de suicídio ou fuga da realidade, tá? Eu me alistei no exército porque eu achei que eu ia morrer da doença. E falei assim, eu tenho que fazer alguma coisa muito significativa para deixar memorável. E a minha família só teve uma pessoa que foi para a guerra e eu achava aquilo o máximo. Então, eu queria fazer algo do gênero. E aí, me alistei no exército, já com sequela. Então, assim, per si já era uma meio loucura. A minha médica ficou me olhando assim, tipo... vai. Porque... isso, bastante tempo atrás, 2009, não era muito entendido o exercício, principalmente na intensidade, que é um treinamento do Exército, como positivo. E era no calor do Rio de Janeiro, 42 graus, à sombra, assim, né? E eu não podia falar aquilo. Falar, me trata diferente. Não pode, você está se alistando, você tem que fazer tudo. E eu entrei com bastante sequela. Então, a doença, essa doença especificamente, ela classifica em deficiência 0, você não tem deficiência nenhuma, você só tem lá a doença. E 10, morte relacionada a complicações da doença. Tem essa gradação. Na época, eu estava nessa gradação, 4,5 de limitação. Falei, cara, já vai acabar, né? A minha chance de aproveitar as coisas é agora. Me alistei. E aí, 45 dias depois, eu não tinha mais nada. Olha eu falei, só. Gente, não é possível. Tem uma coisa aqui. Como assim, não, tem, né? Isso aqui é ouro. Tem alguma coisa aqui. E aí, sim, eu comecei a estudar. Então, não teve uma paixão pela modalidade. Foi... O universo conspirando Exato. para te mostrar caminhos para que você conseguisse ter melhoras, inclusive, na sua vida, como você disse agora há pouco. Então, você teve alguns desafios, chegando até pensar no suicídio. E então, você foi buscar uma ajuda diferente e acabou com essa solução aí. Foi incrível. E aí, conforme eu continuei fazendo. Eu até saí do exército, mas continuei fazendo. E aí, no grupo de corrida que eu fazia parte, que eu acabei indo para o grupo de corrida, o treinador, Cris, você ajuda fulano que tem hipertensão e tá meio estranho, tá mal controlado? Ajudo. Tá bom, ajudava. Aí, Cris, você conversa aqui comigo, porque eu tenho diabetes, tô meio mal controlado, você me ajuda? Ajuda. Aí, fulano tava voltando de alguma lesão. Cris, você ajuda fulano que tá voltando da lesão? Não, ajuda. Aí... foi que ele deu a chamada. Cristiane, você percebe que as pessoas voltam a correr muito mais rápido quando você ajuda? É isso que a medicina do exercício faz. Eu falei, mas é só isso? Não, Cristiane, é tudo isso. Porque, veja, se você conseguiu acelerar a recuperação de alguém, a pessoa não perdeu o investimento que ela fez numa viagem que ela ia para uma maratona, ela voltou a cuidar dela. É muita coisa. É muita coisa? Então tá. Então, assim... realmente, a gente, às vezes, não tem noção do tanto que a gente faz. Do tanto que essas experiências que a vida vai nos trazendo, ao ser compartilhada, vai modificar tanto a vida das outras pessoas. E ele foi esse norte para me mostrar. Faz diferente, meu filho. Vai lá, mostra para as pessoas. As contribuições, né? Exato. Com certeza, evidenciar isso para você. E nesse processo seu, né, desde o início ali que você sofreu assim, com aquele baque da notícia, diagnóstico, como que você lidou com os desafios? Quais foram esses desafios que você enfrentou? E como que você superou esses desafios nesse processo todo? Então, no início, eu acho que não tinha tanto desafio, porque essa é uma doença que entre 80% e 90% dos pacientes tem um sintoma que é um sintoma muito limitante, que é fadiga. E aí, fadiga não é o cansaço do fim do dia. Fadiga é assim, você pensar se você vai ter coragem de levantar de uma cadeira para pegar a água que você está morto de sede há 4 horas. Então, isso é fadiga. Não é só um cansaço desproporcional, é algo que vai além. 90% tem, eu não tinha. E as pessoas falavam, eu falei, não tenho isso. E essa é uma das coisas que eu sempre questiono. As limitações que a gente tem, elas são do tamaninho que a gente consegue dar conta. Então, talvez se eu tivesse isso, eu não tivesse dado conta.
Aí eu tinha alterações que certamente para muitos vai incomodar, que eram alterações, por exemplo, do controle da urina, às vezes do controle das fezes, e eu não me incomodava tanto, porque eu conseguia solucionar e não me incomodava tanto. Eu tinha e permaneci com alteração da sensibilidade na mão. Então, durante 2 meses, eu parei de fazer anestesia porque eu não conseguia mais mexer direito. Aí me adaptei, modifiquei a forma de segurar as coisas, mas voltei. Então, naquele momento, as limitações que tinham eram limitações que foram passando. E que você foi se adaptando. Exato. Né? A E cada aí, momento. com exercício, eu passei uma fase ali, mais de 10 anos, acho que 12, 13 anos, muito estável da doença, mas muito estável mesmo, né? Eu fui pro Ironman e tal, então... O exercício, ele ajudou a estabilizar bem. Você corria? Sim, eu fazia triatlo. Ironman. Triatlon. Ironman. Triatlon. Não, ela não corria, gente. Ela fazia triatlon. E aí fiz várias vezes e aí engravidei. E aí várias das medicações não podem ser usadas durante a gestação. Atualmente a gente tem modificado bastante isso com relação ao tratamento. Então, várias já podem ser tomadas de acordo com cada fase da gestação. Não acho que tenha tido qualquer relação com relação a isso, tanto a doença ou medicações, mas eu perdi. E, honestamente, a mente feminina pós-parto ou perda, não é uma mente muito linear. E aí, pronto, bagunçou de novo. Então, eu demorei para voltar a tomar medicação. E a minha forma de esclerose é uma forma grave. Ela se controlou com exercício e com as medicações. Aí eu parei a medicação e parei o exercício. Porque perdi, aí fiquei triste. Pronto. E aí foram 3 tentativas de gestação com 3 perdas. Aí cada vez que perdi era menos exercício e não voltava a medicação. E, deixa quieto, não... Aí, de novo, a doença veio dar uma cobradinha. Meu amor, desculpa, mas você ficou sem tomar medicação, sem treinar? Pode voltar. Vamos ter que cobrar. E mexa muito com o seu psicológico, Sim. né? Isso Sim. eu acho que acaba influenciando até mais, não? É muito provável, porque tirou alguma coisa que eu sabia. Não toma medicação, não treina, vai agravar a doença. Sim. Só que essa parte ficou apagada, né? E eu só percebia que eu tava reativando a doença por conta do triatlon. Porque eu tinha até voltado a competir. E aí, eu nadava razoavelmente bem, mas nunca nadei muito bem. Continuei nadando bem. No ciclismo, eu melhorei muito, mas muito mesmo. Porque, como eu estava razoavelmente com um pouco de raiva, eu pedalo com raiva muito bem, com muita força. Toda a raiva que tem vai para a pedalada, que é ótimo. Então, eu estava pedalando muito bem. E aí, eu estava numa dada competição que no geral feminino, eu estava em 8º de colocação ao terminar de fazer a parte do ciclismo. E todo mundo, caraca, Cris, você vai ganhar, você vai ganhar. Aí, fui correr. E nunca 5 quilômetros foram tão distantes. Eu falei, gente, eu preciso de uma bengala. Caramba. Eu não vou conseguir. Aí Deus colocou um anjo ao meu lado. Você quer uma ajuda? Aí eu olhei assim e falei, quero. Fica comigo. Aí a gente foi pseudo correndo, andando de alguma coisa. Eu cheguei em 40º. Aí... Caramba, mas chegou em 40º. Aí, quando terminou, eu voltei pra tenda com a minha treinadora. Aí ela, imediatamente, você vai daqui pro hospital. Não é normal o que aconteceu. Você não correu. Você tá mal andando. Você vai agora pro hospital. O que acontece? Passaram-se 3 ou 4 meses que durante todos os treinos eu não corro bem. Hoje eu não vou correr, não. Eu vou só pedalar, eu vou só nadar. E, no final das contas, eu estava negligenciando que eu já não estava correndo. O treino de corrida. Exato. Então... Isso, então, já eram sequelas da própria doença. Ela reativando. E eu negligenciei. Então, realmente, a parte emocional e mental, ela é muito importante, né? Foi uma das coisas que assim, me acendeu muito essa necessidade da criação da mentoria. Falar com quem tem uma doença, uma vez estando lá, sabendo o que a pessoa faz para fingir que não tem a doença, para, às vezes, esquecer a medicação intencional, não intencional. Então, é realmente muito mais fácil falar
com a pessoa. A gente fala a mesma língua. E um pouco do que o treinador me ensinou de se você não compartilhar, se você não der aquilo que você está aprendendo, muita gente vai ficar para trás e as pessoas precisam. Falei, tudo bem, então eu vou entender o que significa mentoria, porque eu estou acostumada a ser médica das pessoas. E aí eu entendi que, sendo médica, eu vejo o paciente uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, e não é isso. Eu preciso estar do lado das pessoas para conseguir realmente dar a mão e vamos aqui, entende? Exercício faz bem aqui. Não, agora vamos ver o seu psicológico. Como é que tá? Como é que você está se sentindo? Quais são os questionamentos que a sua mente está trazendo sem que você perceba? E aí eu fui montando esse trabalho e falei, caramba, tem muita coisa. Tem muita coisa aprendida nesses 17 anos de doença que dá para estruturar muito bem, contribuir muito bem. E aí, finalmente, esse filhote nasceu. Ele é bem recente. É um filho novo. E é interessante você falar disso, né? Eu e a Pri somos mentoras também. E, às vezes, até os nossos mentorados, eles falam assim, nossa, mas eu nem imaginava que isso era uma mentoria, né? Porque, literalmente, a gente pega na mão e a gente só solta quando realmente a gente fala. Agora, você consegue seguir o seu caminho, né? Mas é necessário, e muitas pessoas falam assim, eu acho que eu já estou conseguindo, eu vou espaçar mais. E é nesse momento que você não pode mesmo abandonar, né? Que você fala, não, peraí, preciso entender, porque senão vai chegar um momento que você vai se perder. Então, por isso que é necessário esse acompanhamento. E daí você só descobriu isso quando você começou a sentir que a doença estava voltando para você falar, opa, pera lá, o meu exemplo serve para eu poder chegar e ajudar outras pessoas. Então, você entende que hoje, mais do que médica, né, mentora, você pode ser a pessoa que, como vive e viveu, né, durante todo esse processo, é mais fácil você fazer todo esse acompanhamento com as pessoas, não só com a doença da esclerose, mas com qualquer outra doença. Hoje em dia, eu tenho uma mentoranda que não tem doença nenhuma. Ela, não, mas eu preciso. Eu preciso, porque cada problema que aparece pra mim parece que é uma pedra que me amarra. E eu falei, não, vamos desamarrar. Tem muita coisa difícil nessa vida pra você ficar amarrado só com esse problema. Calma, vamos desamarrar. Tem outra mentoranda atualmente, uma de esclerose e uma de espondilite anquilosante, que também é autoimune, né? É uma alteração da coluna, enfim. Que são as que estão hoje correndo é ótimo, ficou legal. Que estão correndo hoje comigo na mentoria. E está sendo um processo muito interessante. Também desmistificando, eu acho que eu tinha... Primeiro, eu não sabia o que era medicina do exercício do esporte e me apaixonei. Depois, eu não entendi o que era mentoria, achava que era um negócio estranho. E agora que eu conheci, eu falei, caramba, faz muita diferença, muda muita coisa. Então, esse foi também um excelente aprendizado, né? De deixar a mente aberta para tanta coisa maravilhosa e diferente que existe nesse planeta, né? É muito simples e... Enfim, sei lá, bobo. Você fala assim, isso não presta. Mas você conhece? Né? Então, eu tive... Irmão, se você vir isso, perdão, mas me ajudou. Quando eu falei a primeira vez que eu ia fazer o processo de coaching, eu fiz o treinamento e ia juntar na mentoria também. São 2 produtos diferentes, de acordo com o estágio que a pessoa está. Olha, eu falei mentoria. Falei... Nossa, eu vou abrir minha mentoria, toda feliz. Vou abrir minha mentoria. Credo, você vai fazer coaching? Eu falei, eita, isso é em casa. Ai, meu Deus. Olha, é mais ou menos, mas por que é tão ruim? Ele, credo? Eu falei, mas talvez você não conheça bem a transformação, quando bem feito, quando bem intencionado. E realmente eu acho que é uma ferramenta mesmo, então... Pessoas que estão se candidatando para fazerem coach, presta atenção com quem você está fazendo e você que está fazendo, respeita com quem você está fazendo.
Total. Sim. Nossa, você Sim. disse tudo. Perfeito. Isso é importante. É. Porque o processo, Tem que levar a sério. levar a sério os dois lados e a pessoa poder avançar com esse direcionamento. E você é uma prova validada, né? Com toda a sua história, tudo que você vivenciou, são 17 anos, né? 17. Vivendo tudo isso. Então, é mais do que uma prova validada ali que está mostrando realmente, poxa, ó, segue esse caminho aqui que não vai dar errado, né? Voltado. Eu fui questionada por alguns pacientes que são... Tem uns pacientes que ficam cutucando, sabe? Aí o paciente... mas você... você fala do exercício e tal, você trata, mas tô vendo você mancando. Mas eu tô. Minha doença tá piorando. Mas não faz bem? Percebe que se eu não estivesse fazendo nada, provavelmente eu nem estaria aqui porque eu estaria na cama? Aí o cara ficou com aquela cara de atropelado. Desculpa. Não, tudo bem, é sua dúvida. Mas eu acho que falta também essa nossa percepção de... então é porque tá mancando porque falhou? Não significa que falhou. Significa que, poxa, que bom que tá sendo... Tá regredindo, funcional. né? Uhum. Tá sendo funcional, ou tá lentificando essa progressão retardando. que é tão difícil de frear. Então, eu saí do triatlo e fui pro paraciclismo. Então, competir, continua. Continua Você competitiva. é competitiva. Até uma questão sobre, né, a gente falar de coaching, né, e mentoria, que infelizmente muitas pessoas torcem o nariz como seu irmão torceu, né? Eu escuto, assim, muita gente fazendo piadinha, mandando memes. E, assim, não é só na profissão do coaching, nem na profissão como mentora, né? Como mentores. Isso a gente vai encontrar em todos os lugares, né? A gente encontra profissionais de todos os jeitos. Então, é muito importante o que a Pri disse, o que você disse, eu reforço. Entenda quem é a pessoa, né? Conheça o processo e... antes de torcer o nariz, né? Porque tem que ter o respeito, tem que ter a empatia para isso. Claro. Porque profissionais como a gente estudamos o tempo todo, estamos nos dedicando cada vez mais, porque o nosso intuito é realmente transformar a vida das pessoas e não tentar fazer o contrário. E só queria aproveitar esse gancho e até falar assim que muitas vezes a gente também, enquanto está mentorando, quando a gente está... Acredito que você também como médica, muitas vezes a gente fala... eu acho que isso veio para mim, né? É impressionante. Assim? Quando aconteceu a primeira vez, eu falei, meu Deus, eu tô no lugar errado, tô fazendo mal. E aí falei com a minha... Eu chamo de professora, né? Falei, cara, mas eu não devia ter passado por isso. Claro que devia. Você é um ser humano, ela é um ser humano. Você está falando sobre o mesmo tema. Qual a chance de você estar atendendo pessoas com esclerose múltipla, com dificuldades, que vocês não toquem em assuntos que são seus também? Aproveita e usa. Falei, não preciso lutar, eu posso aproveitar. Obrigada. E realmente é um processo diário de aproveitar, de entender, de escutar. Na hora que num coaching eu trago uma pergunta e eu estou instigando a pessoa a buscar a resposta dela. Às vezes a resposta dela é muito melhor do que a que eu tinha para mim mesmo. Uau, quero essa para mim. Tá, peguei. E anota. Essa é a parte boa, né, do coaching. Você tá sempre com um caderno, um papel. Opa, anotado. Então, é muito aprendizado, é muito estudo. Eu acho que no último ano e meio eu estudei uma quantidade de conhecimento que eu não tinha, que eu não poderia imaginar. Não é só a medicina que tem muito conhecimento, né? Então, eu continuo estudando exercício, reabilitação, exercício nas diversas doenças, nas principais doenças com que eu lido, né? Que é a oncologia, a pneumologia, a cardio e a esclerose múltipla. Mas apareceu um paciente novo, então, como veio essa com espondilite anquilosante, eu preciso entender melhor a doença para conseguir dar todo o respaldo, né? Eu não vou tratar doença nenhuma, mas eu preciso entender todo o fluxo, a evolução da doença. Tem que repassar. Eu me formei há 20 anos atrás. Espondilite eu tinha visto há 20 anos atrás. Vamos voltar para a cadeirinha, estuda.
Então, é muito estudo. Marketing, né, gente? Ai, meu Deus. A gente não para de estudar, né? O mentor, o coach não para de estudar. É impressionante, né? é muito Tem legal. Tem que continuar, não tem e jeito. o cérebro agradece. Agradece, Nossa, com certeza. como, com né? certeza. É um exercício também, né? Então, Sim. tem que manter ativo. Tem que manter ativo. Tem que manter ativo. E você poderia, Cris, compartilhar com a gente, assim, como que é a prática, né, da medicina do esporte, como que ela beneficia as pessoas? Ai, vamos, isso é muito legal. Então, a medicina do exercício, né, como eu tinha comentado, ela vai pegar, e por isso eu prefiro até o nome medicina do exercício, para que as pessoas entendam que pegam qualquer pessoa. Então, ela é sim aplicada, ela tem validade para pessoas que estão na fila de transplante cardíaco, como ela tem validade para aquele atleta olímpico que está buscando a medalha de ouro. Ela pega todas essas pessoas. Como ela faz isso? A gente tem também uma área de análise, então a gente faz um teste para avaliar a condição que a pessoa tem hoje, no maior detalhe possível. A partir desses dados, eu entendo o que essa pessoa tem. Tem hipertensão, agora, pós-Covid, todo mundo sabe, né? A saturação do oxigênio cai porque ela tem uma doença pulmonar, ela não está bem, o metabolismo dela tá funcionando mal, ela não está rendendo, por que ela está ficando cansada? Então, a gente consegue analisar tudo isso com os exames diagnósticos. O exame essencial que a gente faz chama teste cardiopulmonar. E eu pego esses dados e consigo fazer o melhor treinamento para cada um de forma mais individualizada e precisa possível. Então, quando a gente menciona ali no Médicos Atletas e em muitos outros lugares, graças a Deus a gente já fala sobre isso, que exercício é remédio. Se é remédio, tem dose, tem frequência, tem de acordo com o seu peso, tem de acordo com a sua idade, né? Quando você vai dar um remédio, você não dá a mesma quantidade para uma criança de 2 anos e para um homem de 120 quilos com 40 anos. É a mesma substância, mas são doses muito diferentes. Então, acho que isso resume bastante quando a gente fala que exercício tem dose sim, tem frequência sim, e precisa ser respeitado. Porque a quantidade de pessoas, e acho que o CrossFit é bem emblemático, todo mundo lembra disso, né? As pessoas vão para um box de CrossFit, querem começar como uma pessoa que está lá há 10 anos. Eu quero fazer igual. Aí pronto, se quebra na segunda semana. E aí o CrossFit quebra. Não. O CrossFit tem exercícios muito bons, desde que eles tenham sido bem feitos, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, esse remédio aqui, ele é muito bom, ele é maravilhoso. Vou tomar logo 10, que aí já faz efeito. Aí você morre. Então, assim, o exercício precisa ser respeitado exatamente como um comprimido. Com a grande vantagem que aquilo ali é um investimento para o resto da sua vida, né? Quando a gente falou aqui sobre continuar estudando, o exercício é mais potente na manutenção do cérebro, da função cerebral, da atividade cerebral, da redução do envelhecimento cerebral do que o estudo. Antigamente as pessoas achavam que, não, você quer ser inteligente, você estuda. Atualmente, você quer ser inteligente, você treina. Tem um livro que chama Mente e Corpo, que é muito interessante. Eles pegaram uma escola norte-americana que eles conseguiram comparar que os alunos que faziam aula de educação física no primeiro tempo e depois iam para a aula de matemática começaram a render muito mais do que aqueles que faziam educação física no final, ao acaso. Quer fazer? Faz, senão você vai embora para casa, que é o último tempo mesmo. E aí a escola, que estava muito para trás no ranking nacional, lá nos Estados Unidos, subiu, assim, drasticamente, saiu de 4 para 8. Foi um negócio estrondoso, assim, e os Estados Unidos todo foi pesquisar o que aquele professor estava fazendo. Ele só tinha mudado o horário da aula de educação física. Uau! Então, assim... E aí eu fazia a prova para ser aprovada para a medicina do exercício do esporte, depois que eu fiz a pós. Falei, vou aplicar esse negócio. Aí acordei bem mais cedo, saí para correr igual uma doida. Corri. Pronto, agora 1h30 antes, vamos relaxar, tomar um banho, aí eu vou pra prova.
O cérebro tava num grau. Oxigenado ali. Ativado. Falei, gente, muito bom experimentar isso na prática. É muito bom. Eu treino todo dia e toda vez que tem podcast eu gosto de correr, inclusive, porque eu venho assim com muita energia. Hoje eu não corri, hoje eu fiz minha atividade normal porque eu tava fora. Mas assim, realmente, né? Fazer atividade física, eu falo, como que eu deixei tantos anos da minha vida sem fazer? Porque eu era essa aluna que deixava para o último tempo e sempre levava, assim, pai, escreve aí que eu não tô podendo, que eu tô com dor de cabeça, que eu tô com isso. Eu nunca fiz atividade física, eu odiava fazer atividade física, mas o dia que eu descobri, a minha vida se transformou e hoje eu não sei viver sem atividade física. É importante, né? É uma manutenção importante e que o corpo agradece, porque é a nossa morada, né? Temos que fazer esse investimento, né? Na nossa saúde, como você falou. É um envelhecimento. Então, quando a gente vai pensando na medicina do exercício, em que momento da vida eu posso utilizar ela, novamente, você pode usar a qualquer instante, né? Eu gravei esses dias um vídeo e ficou muito, muito importante. Pessoas, nossa, eu precisava ouvir isso. Porque não tem idade para começar. Não tem idade lá, com 1 ano de idade, não tem idade, você pode começar, a criança pode começar a brincar, claro, ela deve, e não tem idade para começar quando você tem 80. Mas agora eu nunca fiz nada da vida, tudo bem, que bom, hoje é o dia 1. Não tem esse limite, não existe, eu nunca fiz nada, tudo bem. Não tem contraindicação, né? Não há contraindicação. Até pouquíssimo tempo atrás, tinha uma alteração cardíaca que o entendimento era assim, poxa, você não pode. E aí, recentemente, é claro que é caso a caso, porque é uma alteração muito rara. Então, ter parado no nosso laboratório foi uma raridade. E o paciente pediu. É um paciente extremamente jovem, ele assim, eu não estou aguentando mais, eu preciso fazer alguma coisa. Porque ele era das Forças Armadas. Ele era ativo também. Ele era muito ativo. E com uma filhinha pequena, eu falei, não estou aguentando, eu não consigo dar atenção para minha filha mais. Eu estou passando mal de todos os lados. E uma das coisas que a medicina do exercício traz muito, chama decisão compartilhada. Então, a gente traz a informação, olha, tem um risco que se você fizer isso, você possa, inclusive, morrer. Porque tem doenças graves assim. Claro. Você está disposto a pagar esse preço? Tô, claro que eu tô. Porque eu tô mal demais, eu não quero isso aqui. E ele está conosco, tem evoluído muito bem. Ele, nossa, eu voltei a estar com meu filho. Que era só isso que ele queria. Ele não queria voltar para as Forças Armadas, ele não quer mais ser um herói. Não, ele quer... ele ser o herói do filho dele, no final das contas, né? Então, ele está conseguindo voltar esse treino, a vida dele. E é um treino, exatamente, muito dosado, muito delicado, todo o treinamento dele, todo monitorado, para trazer o máximo de segurança. Ele já tem um dispositivo que protege ele de várias coisas. Então, assim, tá tudo dentro da segurança, né? Então, eu posso fazer exercício em qualquer lugar? Não depende de quem é você, de que doença você tem. Então, esse rapaz, ele faz exercício num centro de reabilitação cardíaca, que tem educador físico, que tem um médico grudado nele. Ele não faz na rua. Numa academia, né? Eu posso ir para academia e eu tenho um problema cardíaco? Pode, porque na academia você tem o suporte. Quem faz educação física sabe medir pressão, sabe avaliar se você está passando mal, se a pressão caiu, se você está estranho, chama socorro, liga para a ambulância, tem desfibrilador. Então, assim, fazer numa academia já tem uma proteção. Fazer ao ar livre tem outra. E a gente tem doidos, assim, que tem doenças bem graves e que fizeram a escolha de, não, eu vou continuar fazendo. Inclusive, SUP. Que aí tá sozinho no meio do mar. Mas, enfim, não recomendo. Sim. Recomendo no máximo na piscina ali, monitorada, que, ó, tô vendo ali você. Mas, e tem as orientações de, eu nunca fiz nada da vida, posso começar a fazer na rua? Provável você vai poder. Se você não tiver doença nenhuma, fez essa avaliação, vai poder. E mais ainda, então eu tenho que procurar um médico, eu tenho que fazer a avaliação? Não. Porque você vive. Então, se você anda, se você sobe escada
E você já faz isso no seu dia a dia, então você já poderia fazer algum grau de exercício. E aí, acho que essa é a informação muito importante, que são os níveis de intensidade de exercício e as adequações. Pode passar, posso falar? Pode, claro. Então, beleza. Claro. Então, vou falar para vocês aqui, ó, direto. E vamos pensar sobre o controle dessa intensidade relacionada ao que a gente fala. Se você estiver praticando uma atividade e você estiver fofocando com a pessoa que está do seu lado, passa receita de bolo, conta todas as histórias do planeta, essa é a intensidade na zona 1, que é a zona leve. Essa modalidade não modifica muita coisa. Ela não é onde eu gostaria que você se exercitasse de uma forma geral. Mas é melhor do que ficar sentado no sofá. Quando você começa a fazer a sua atividade e começa a não conseguir falar direto, que fica aquela fala meio... Ofegante. Essa que tem que fazer as pausas, essa é a zona 2, essa é a fase ótima para fazer a sua atividade física, porque ela vai gerar modificações no seu corpo, mas você consegue fazê-la durante um tempo bom, uma meia hora, 1 hora. E tem aquelas zonas que é a zona do quase silêncio, né? Que o seu colega te pergunta alguma coisa e você, porque não dá para falar mais nada, porque é aquilo que cabe na sua respiração. Essa é a zona 3, que é a zona de alta intensidade. Se você não tem problema de saúde, se você já foi avaliado, tranquilo, tá liberado para fazer nessa zona. Não recomendo fazer nessa zona, principalmente iniciando, quando você é muito iniciante, sem ter passado por uma avaliação. Zona 1 e 2, liberado. Se você já sabe, eu tenho um problema cardíaco, eu tenho um problema pulmonar, não visita tanto a zona 2 sem procurar um médico. Pode ser um cardiologista, pode ser um pneumologista, pode ser um médico do esporte, pode ser um clínico geral. Procure. Se você já sabe que você tem uma doença e está interessado em engajar num exercício, num esporte, faça esse investimento em você. É um respeito que a gente tem com a gente. Não é um frufru que a gente está colocando na nossa vida. É respeito e cuidado. Com quem está do nosso lado também, né? Porque se a gente passar mal, a família inteira passa mal. Com certeza, né? E como, né? É bem complicado. Sim. E quais são os benefícios, por exemplo, para quem tem uma esclerose ou as outras doenças que você citou? Eu acho que vão vir, por exemplo, aquela que eu descrevi da fadiga. A fadiga, isso é lindo demais, 100% dos trabalhos científicos que vão pesquisar exercício e esclerose múltipla modificam a fadiga, reduzem a fadiga, 100% das pesquisas. Então, assim, é um negócio, não há dúvida, faça. O que é muito difícil, não só a esclerose tem fadiga, tá? A fibromialgia tem fadiga, muitas doenças autoimunes têm fadiga. As pessoas que estão em tratamento de câncer, principalmente com a quimioterapia, têm essa fadiga também. E em todas essas pesquisas, a fadiga reduz. Mas, se você está na dúvida se vai conseguir ter coragem de pegar um copo d'água, qual a chance de você se exercitar? Então, essa é a dificuldade, a mesma dificuldade das doenças psiquiátricas, da depressão, por exemplo. Se você não quer tomar banho depois de 5 dias, se eu falar para você treinar, você vai fazer o quê? Virar pro lado. Não vai nem treinar. me responder. Nem vai te escutar, né? Então, eu sei que é um movimento muito difícil. E por isso eu retomo muito a importância da rede de apoio, de pessoas queridas ao seu redor. Não precisa ser seu familiar, pode ser um amigo, pode ser um mentor. Então, pode ser um professor, pode ser quem for. Percebe, se permita. Se alguém falar para você que tem fadiga, se exercite, acredite que a pessoa está buscando o seu melhor. E esse é outro problema. A maioria dessas doenças crônicas, não só porque você é muito visitado com questionamento sobre finitude da vida, mas muitos vão desenvolver depressão. E aí soma fadiga com depressão, aí não dá certo. Aí você precisa de um esforço a mais para sair, né? E fazer. Mas o impacto é muito agudo. Com 1 semana conseguindo investir, aí somando ali 3, 4 dias de treino dedicado,
a pessoa já sabe que está diferente. Ela já está sentindo a diferença. Pode ser sutil? Pode, mas ela está sentindo. Então, vale de investimento, por exemplo, na fadiga, no estado de humor e na disposição para fazer as coisas. Você deixa de ter falta de ar, a mobilidade. Exato, melhora a mobilidade muito. melhora. Então, não tem mais tantas dores. Dorme melhor também, né? Nossa, aí melhora tudo só, melhora. né? E pronto. É um ciclo virtuoso, maravilhoso. Né? Eu estava ontem com essa minha mentoranda conversando que tem espondilite, né? Que é uma doença que dá bastante rigidez. Então, ela estava cada vez ficando mais em casa e mais rígida e não estava percebendo que ela estava nesse ciclo. E aí, eu fiz o desafio para ela, falei, e ela assim, não, vamos... Como ela está também no processo de coaching, ela, não, eu vou entrar pra academia e tudo mais, e aí, passada uma semana, e aí, o que você viu sobre o exercício? Ai, Cris, não consegui, mas esquece a academia. Não, esquece, eu quero só que você faça 2 coisas por mim. O quê? Você tem daqueles relógios inteligentes e tal? Aí ela, tenho. Ótimo. Então, você não vai me tirar ele do pulso, tá? Eu quero que você conte o número de passos por dia. E me diz. Tá, e qual é a outra coisa? Eu quero que você sente e levante da cadeira 30 segundos, o mais rápido que você puder, e me diga quantas vezes deu. Mas só isso, só isso. Conta quantos passos você deu num dia, quantas vezes você sentou e levantou da cadeira em 30 segundos e me diz. E aí ela passou os valores, eu falei, tá, você precisava, com a sua idade, ter pelo menos sentado e levantado da cadeira 19 vezes. Aí ela tinha feito 12. Ela, uau! Pois é. Aí ela tinha dado, sei lá, 2.000 passos. Tá. Para manutenção da vida, com a qualidade de vida mínima, você tinha que ter dado 4. É isso que você está fazendo com a sua vida. Aí ela, nossa, você só vai mudar isso, então esquece a academia. Você vai andar, garantir que você vai andar 4.000 por dia e garantir que você vai fazer 4 vezes ao dia, se sentar e levantar de 30 segundos. Que não chegue em 19, mas eu quero que você faça 4 vezes. Aí a gente encontrou ontem. Cris, tô sem dor na coluna. Olha só. Nossa, minha fisioterapeuta falou que eu tô muito melhor. Eu falei, pô, imagina se você fosse pra academia. Ela, nossa, faz sentido. Eu falei, que bom, fez sentido. Então, exatamente isso. Com os pequenos movimentos, a gente vai percebendo esses ganhos, vai coletando esses frutos e vai querendo investir mais. Né? Eu adoro fazer os paralelos nesse âmbito de exercício com um investimento financeiro mesmo, que as pessoas conseguem visualizar. Então, mas vai só aumentar 10%? É? E se em uma semana seu dinheiro todo rendesse 10% na bolsa? Você ia ficar triste? Não. Então, não estou entendendo. E acho que isso traz muito para a realidade, porque as pessoas querem muito. Sim. Né? Eu trabalho num serviço de reabilitação e conseguir mostrar para os pacientes com esse percentual, fazendo esse link financeiro, faz 100% deles entender do que eu estou falando. Porque na hora que eu olho o valor ali, nossa, mas é só 40 que eu estou fazendo. Eu falei, só? Quando você entrou aqui era 29. Presta atenção quanto rendeu. Não, mas Não, percentual, quero números. Me dá o percentual. Para a pessoa ter ideia do quanto de longevidade que ela está adquirindo, né? Quando a gente ganha nessa capacidade aeróbica, aquele teste Cardiopulmonar que eu falei antes, ele vê capacidade aeróbica. Quando você ganha um pontinho de chamamete, quando você ganha 1 ponto nesse teste, você você diminui a mortalidade em 12%. Nossa, é muita coisa, né? Olha só. Sensacional isso. E assim, é muito legal você trazer isso, Cris, porque é totalmente desinformação. As pessoas não sabem, né? Não sabem. Não sabia também. Então, é um negócio que é muito legal trazer essa informação para nossa audiência, porque valoriza demais a função do médico do esporte, também de outras especialidades, mas, ao mesmo tempo, trazer a informação certa para que as pessoas valorizem mais, né, o exercício, né? Incluam o exercício aí no dia a dia
para ser saúde, né? E como a Cris falou, não precisa ser Não, ir pra academia, né? É Não. só Às vezes, observar. observar o movimento e o comportamento da pessoa mesmo, da né? pessoa. De forma bem personalizada. Ô, Cris, você trouxe a depressão e hoje, né, principalmente depois da pandemia, a gente vê que só tem crescido os casos de depressão, Ansiedade ou depressão? ansiedade e depressão. O que você, como médica do esporte, pode trazer para eles? Nem estava aqui no nosso roteiro, mas como você me trouxe, eu conheço muita gente que tem depressão, né? E já passaram por tantos desafios, eu tenho certeza que isso pode ajudá-los, né? O que você pode trazer para eles? Assim, ver essas diferenças e o quanto incluir a atividade da forma como você colocou para esse caso da sua mentorada. Eu gosto muito. Foi um aprendizado que eu particularmente tive. Toda vez que eu estou numa sessão de fisioterapia, a primeira coisa que as fisioterapeutas falam é: cara, você tem muita consciência corporal. Eu falei, cara, se eu não olhar para mim, ferrou. Então, eu preciso. E aí, durante a pandemia, foi um aprendizado de observar mesmo. De começar a achar que talvez eu não esteja andando tão bem. Tem uma coisa acontecendo de diferente. E aí, eu comecei a usar o relógio e contar o número de passos. E por isso, o estudo também é muito legal, para e passo. Porque foi quando eu comecei a ler o estudo de qualidade de vida e tal. O número de passos que a pessoa dá no dia. Para a pessoa realmente manter uma boa qualidade, são 8.000 passos, não são 4. 4 é o mínimo do mínimo necessário. E eu falei, não estou andando tudo isso, não. Estou dentro de casa, minha casa não é grande. Falei, cara, vou colocar esse relógio. Gente, 1.000, 1.200. Falei, tu não vai fazer isso. Você vai ficar andando dentro de casa, igual uma louca, mas... e aí começaram a ter várias reportagens durante a pandemia, a gente fazendo maratona na varanda, enfim. Ciclismo, né? E exatamente isso que eu fiz. Eu falei, cara, eu tinha a bicicleta em casa, eu estava fazendo os treinos, fazia treinos intensos, falei, mas eu vou me preocupar com a caminhada também, porque é onde eu tenho maior déficit. E fez toda a diferença. Eu falei, se a gente não se policiar... Com certeza. Isso até hoje em dia. Se eu não me policio, como eu tenho déficit de marcha, eu vou evitar. E as pessoas vão me ajudar. Então, tem uma coisa a 50 metros de mim. Tem alguém junto comigo. Você quer que eu pegue para você? Primeira resposta que eu vou dar. Claro que é. Claro que quero. Porque é ruim ter que fazer. Dói? Não, não dói. Só é mais lento. E eu não tenho muita paciência para coisas lentas. Então, eu evito. Mas depois que eu voltei a policiar o meu número de passos, falei, cara, eu preciso. Então, faz diferença, mesmo por mais consciência que a gente tenha. E eu acho que no âmbito da depressão e da ansiedade, não é só aceitar, eu tenho. Não. Você tem responsabilidade por si. Então, da mesma forma que eu tenho uma alteração física e eu preciso prestar atenção em mim todos os dias para saber o que está bom, o que está ruim, onde eu posso melhorar, quem tem uma doença psiquiátrica que permite esse grau de consciência, como é a depressão, como é a ansiedade, os transtornos de bipolaridade, você tem essa consciência ainda. Então, o que você pode fazer de melhor por ti hoje? Qual é o carinho que você pode fazer por si? Então, acho que essas doenças, elas trazem muito um distanciamento da pessoa do eu dela. Então, é um dos pilares que eu trouxe para a mentoria, exatamente por isso. Falei, cara, o autocuidado vai para o chão, as pessoas esquecem. E aí o povo fica, autocuidado, eu não vou na massagem, ficar no spa. Não é isso. Se você lavar seu rosto e tiver coragem de manhã lavar seu rosto, olhar para o espelho e sorrir, estou viva, pronto. Abre um sorriso e você vai perceber como isso faz diferença. Na hora que se ativa essa musculatura e se olhando no olho, a gente precisa resgatar essa coragem. Quando você está em depressão, tu não quer olhar para nada, que dirá para o fundo dos seus olhos. Não, mas tem muita coisa lá. Né? Tem uma imersão que eu faço, que eu dei um nome que a maioria das pessoas falou que não. Eu falei, vai ser esse nome. Que é imersão luz e sombra. E aí, é esse mergulho para ver as nossas sombras. Não adianta fugir. Só quero ver o que é luz, o que reflete, o que é beleza.
Tem um monte de sombra. Em todos nós, quanto mais você pesquisa, mais você acha. Impressionante, né? Igual a escavação lá do Egito, gente. Você vai catando e vai achando. Mas eu acho muito importante essa possibilidade de momento. Ok, não gostei, Cris, dessa sugestão de olhar no espelho de manhã, lavar o rosto. Tá bom. Então, embaixo do travesseiro, na cama, à noite, dormindo. Agradece que você terminou o dia vivo. Agradece que você São tá pequenas bem. coisas, né? Agradece que você pôde comer. Ou Você tem São um teto, Paulo, né? São Paulo, Coisa Rio simples. de Janeiro, agradece que você não foi assaltado hoje. Né? Então, assim, é muito importante perceber que você tem por que ser grato. Eu entendo que depressão, ansiedade, bipolaridade são transtornos que têm modificação cerebral e são doenças. Eu não estou falando quando você está triste por um motivo real, um estado de luto. Estou falando da doença mesmo e respeito isso. Não falo aí da condição médica. Mas você também tem que trazer o seu componente de responsabilidade pelo seu tratamento. Então, quando eu pego um paciente que tem doença pulmonar e opta por continuar fumando, ele está optando por se desrespeitar. Então, quando eu pego um paciente com depressão que opta por não tomar o banho, que opta por não agradecer por estar vivo naquele dia, ele está se desrespeitando também. Então, é um investimento que a gente tem que fazer. O paciente pulmonar, parar de fumar. O paciente que tem uma doença psiquiátrica, de sorrir. Por menorzinho que seja o sorriso. Porque vai fazendo diferença. Tem umas ativações que na hora que você expande aqui o masseter, enfim, que você faz isso, muda. Não adianta, muda. Sim. Principalmente se você estiver olhando para alguém. Porque você dá um sorrisão, a pessoa imediatamente sorri junto. Muda a energia, E aí né? muda a energia da vibração do local, Sim, né? É com muito certeza. legal. Com certeza. Mesmo. E, Cris, conta pra gente qual conselho você daria para médicos que querem fazer aí uma especialização. Não digo até uma transição, mas de repente buscando uma outra especialização, né? Como você teve a sua experiência. Eu acho esse questionamento muito legal. Também foi um aprendizado do último ano, né? Quando eu comecei a ir para esse lado da mentoria, de como quem nasceu na década de 70, ali, virada, como a gente era amarrado à escolha da sua profissão aos 16, 17 anos e fique amarrado aí. Você não vai mudar. E era uma perda, era uma derrota se aquilo não satisfizesse você. E atualmente eu percebi como aquilo era bobo. Era o que tinha de melhor. A minha família me ensinou o que tinha de melhor, não tem a menor dúvida disso. Mas era muito bobo. Porque tem tantas outras coisas que eu posso ir aprendendo e querendo fazer, porque pode ter a ver com o meu momento. Sim. Então, aos 16, 17 anos, por exemplo, eu escolhi fazer administração. Graças ao bom Deus, Senhor, que a minha mãe vai fazer medicina. Eu não gosto. Vai fazer. Graças a Deus, porque realmente eu não seria uma boa administradora. Eu sei que eu sou uma boa médica, eu não seria uma boa administradora. E hoje, quando eu comecei, eu era apaixonada pela anestesia, não via nada mais na minha frente. E hoje eu sei que eu pude introduzir a medicina do exercício e isso é maravilhoso. E aos poucos, quando foi entrando a questão da mentoria, isso é uma outra coisa, é uma outra profissão. E foi uma transição difícil para aceitar. Mas esse entendimento de, Cris, é outro momento. Não é excludente. Você pode fazer a medicina do exercício e você pode fazer a mentoria. Você pode ser essas duas coisas e está tudo bem. Então, essa frase do tá tudo bem é maravilhosa, que eu aprendi também recente. Porque antigamente era sim ou não. Tudo bem. Não tinha isso. Mas atualmente tem. Então, eu acho que o colega médico que está numa área... por exemplo, pneumologia. Está na pneumologia e eu tenho um colega que faz isso, né? E foi para a medicina do sono. Ele nem transicionou. Ele faz as duas. E é maravilhoso. É uma pessoa excepcional também. Então, eu acho que as pessoas podem se permitir experimentar outras áreas, crescer em outras áreas, agregar conhecimento.
Então, eu sei que eu consigo montar uma mentoria hoje com conhecimento médico muito diferente do que se eu só estivesse falando sobre a minha própria experiência. E trabalhasse em outra área, fosse da economia. É outro perfil, porque eu juntei conhecimento. Então, acho que as pessoas não precisam se excluir. Eu vou deixar totalmente para trás. Não, você vai agregando. Acho que esse é o principal norte. Você, como média atleta, né, nesse processo que você comentou, do médico buscar o conhecimento para entrar em outras áreas, como média atleta, você também faz um trabalho muito legal de levar a informação, né, do benefício que o esporte promove na vida dos próprios médicos, né? Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Não estava aqui no roteiro, mas conta um pouquinho sobre esse trabalho que você faz. Essa parte é muito boa. Então, na minha turma, isso é muito engraçado, porque tinha um rapaz que fazia kitesurf na minha turma. E, às vezes, ele desaparecia no meio da aula e eu achava aquilo inconcebível. O que acontece? Quem faz kitesurf precisa de vento e o cara tinha que sair no meio porque alguém dizia, cara, entrou o vento X, Y, e aí o cara saía correndo para ir pro vento. E fazer a atividade dele, e aquilo não fazia sentido, porque eu era sedentária. E como é que perde a aula? Absurdo! Isso você está falando quando você estava fazendo medicina? Faculdade. 20 anos atrás. E aí, recentemente, quando eu comecei a realmente entender essa paixão pelo esporte, eu liguei para ele, né? Na verdade, liguei não. O WhatsApp, no grupo da turma, é aberto. Eu falei, vou fazer para alfinetar todo mundo. Cara, agora eu te entendo. Por que você saía no meio da aula? Aí ele, graças, hein, Cris? Eu falei, pô, graças mesmo. E a gente teve nosso primeiro encontro de 10 anos e a quantidade de quilos a mais da minha turma era bem significativa. E eu já tinha esclerose. Então, eu encontrava com as pessoas e eles diziam assim, pô, mas como é que você consegue fazer anestesia, treinar, ainda cuidar da doença? A gente tem que dar um jeito, a gente planejamento, escolhe. né? A gente escolhe as brigas da gente. E com isso, dentro do grupo, eu já consegui... Pô, Cris, por sua causa eu fui para não sei que modalidade. Por sua causa eu fiz não sei o que lá. Então, você vê as pessoas fazendo coisas assim. Se movimentando ali. Se movimentando. E mesmo médicos também não sabem como começar o exercício. Então, acho que a principal coisa que eu faço é dar essas pequenas orientações de como é que você começa. Começa na academia, começa na rua, começa na reabilitação, porque tem gente na minha turma que estava precisando de reabilitação. Então, é muito divertido. Assim, tem um amigaço meu que a gente foi fazer uma live, aí eu brinquei com ele, eu adoro. Você está ocupando muito espaço na tela. Aí ele, né, Cris? Eu acho que eu tenho que começar a me exercitar. E durante a live ele falou umas 5 vezes, eu tenho que começar a me exercitar, poxa, estou conversando com você, que absurdo. Aí, passado um tempo, agora, recente, falei, tu tá ocupando menos espaço da tela, hein? Tô vendo aqui. Falei, tô me cuidando. Falei, que bom. Então, acho que, no final das contas, como pais fazem com os filhos, o exemplo arrasta mesmo. Sim. Mais do que só a fala. Claro. Né? É a execução mesmo, né? É a ação. E eu vi recentemente um estudo de que quando você compartilha, né, o que você faz, você, além de trazer pessoas para também fazer com você, ou até fazer sozinho, mas você também se sente mais responsável. E por isso você acaba não deixando. Isso eu posso dizer de verdade que é uma das coisas que me faz ir todos os dias na academia, pela responsabilidade de eu compartilhar. Porque tem vezes quando eu não compartilho que eu estou na academia, alguém fala, tá tudo bem? Eu falo, não, tá tudo bem, é que eu fui mais tarde, daí eu vou postar mais tarde, alguma coisa desse exatamente. tipo. Olha, gente, Instagram e rede social tem função positiva. Tem. Sim, tá? Aqui, sim. ó. Se você se comprometer durante uma semana a treinar o exercício que for, tá? Se é na sua casa o sentar e levantar, que eu convidei, ou a foto do seu relógio, o número de passos, ou ir da academia, ou ir no parque, ou um pedal, um treino, tênis, e marca a gente durante uma semana. Tá o desafio lançado. Tem que marcar a gente uma semana. Inclusive, sabe, tem um filtro do Instagram que ele diz exatamente o dia da semana pra você não roubar. E é muito legal isso. Você vai ver como faz diferença. Porque você vai dar aquela preguicinha. Aí você, não, eu não vou... Droga, eu tenho que postar. Aí você vai e você fica feliz no final. O droga sai da sua cabeça e fica, cara, que bem que eu fiz.
Ainda bem que eu fui, né? Ainda Exato. bem que eu fui. Porque esse vício, ele é maravilhoso, né? No esporte profissional, então tem uma pesquisa relacionada ao ciclismo, que ela fala sobre a posição do ciclista dentro de um grupo, quando estão todos pedalando juntos. E o estudo, ele era sobre o estudo do vácuo. Quando você fica bem atrás, alinhadinho, você pega o vácuo e aí você faz menos força. Mas o primeiro aumenta a performance dele em 5%. Uau! Porque ele é responsável. Pelo ele não vácuo. tá sozinho. Ele tá só pegando o vento. Não era para ele melhorar, mas ele melhora porque ele é responsável. Claro. Porque ele tá puxando. Ele potencializa ali a dele para puxar os demais. Exato. Então, é muito importante isso que você falou, de ter essa referência, de ir com alguém. Para as pessoas que são muito reticentes e não gostam de gastar dinheiro, contrata o personal. Personal que cobra antes, tá? E que não deixa repor. Porque você não vai querer jogar dinheiro no lixo, aí você vai. Então, várias estratégias podem ser utilizadas, Muitas. né? Com certeza, com certeza. Não, eu sou assim, hoje a gente conheceu Médicos Atletas por conta do pessoal que veio gravar aqui, né? Hashtag 1% todo dia, né? Que faz um trabalho com a luta contra o sedentarismo, né? A gente já gravou, a gente vive fazendo live juntos, porque a gente tem como missão mesmo compartilhar para que as pessoas possam se amar mais, né? Exato. Eu acho que esse é o principal objetivo e, consequentemente, a gente se amando mais, a gente vai ter mais qualidade de vida, a gente vai estar melhor e a gente vai fazer muito bem para a humanidade. Vamos ter menos guerras, a gente vai ser mais feliz, né? Eu acho que isso é o que mais importa. A gente, infelizmente, vai chegando ao final do nosso episódio. Olha lá, o pessoal escuta, Cris, olha lá. Toda vez eu escuto eles falando, mas já, tá tão gostoso desse bate-papo. Infelizmente, né? Mas não tem problema. Depois, se você quiser continuar perguntando, a gente responde, coloca nos comentários, chama a gente nas redes. A gente tá aqui realmente para ajudar vocês. E a gente sempre finaliza o episódio perguntando, pedindo que você compartilhe algo que realmente faça diferença em quem está nos assistindo, nos ouvindo, e principalmente agora, nesse ano de 2024, para começar com tudo essa grande transformação na vida das pessoas, trazendo mais atividade para a vida deles, né? Sim. Olha, eu vou usar um nome que eu coloquei na mentoria para trazer essa informação, esse convite, essa reflexão. Marco zero. Marco zero é a decisão que você toma a partir do momento zero. É um diagnóstico difícil, chega, não dá mais do jeito que está a minha vida. É aquele momento de basta, que você quer mudar. E você tem toda a liberdade de mudar. É através de hábitos saudáveis, é investir em você. E é por amor. Amor a você, amor a quem você ama. Faça isso. Faça isso a qualquer instante. Seu marco zero é a hora que você decide por ti. Então, é muito importante que as pessoas entendam isso. Não é porque você tem 60, 70 anos, não é porque você está obeso, não tem justificativa. Qualquer instante pode sim ser seu marco zero, se essa é a sua escolha. Porque a gente pode escolher reescrever a nossa história. A gente precisa querer. Maravilhoso. Sensacional. Cris, muito obrigado pela sua presença aqui. Adorei o convite. Antes da gente encerrar, quero pedir para você deixar aqui para a nossa audiência o seu Instagram, como que as pessoas encontram o seu perfil. Sim. Bom, acertei a câmera aqui. Gente, o que realmente a rede social que eu mais uso é o Instagram. É Doutora Cris Prado. Então, aquelas observações, Cris é com CH. Então, DRA. A gente deixa aqui também, isso, as pessoas saberem. CHRS Prado. Eu interajo bastante. Amo responder direct, já vou avisando. Adoro interagir por ali, eu aprendo pra caramba. E entendo as demandas de vocês, fica muito mais fácil de estar com vocês. Tem um canal no YouTube com alguns vídeos que são muito importantes. Eu nutro pouco lá, mas eu tentei subir vídeos que eu quero que sejam divulgados, que fiquem. Que é Doutora Cris Prado, Esclerose Múltipla em Movimento. E
por favor, não hesitem, tá? Não é, ai, nossa, a médica me respondeu. Gente, quero mais é responder. Muito Legal. bom. Muito obrigada, bom. Cris. Obrigada Foi um a prazer, vocês. uma honra ter você aqui com a gente no Compartilha Cast. Obrigada. Eu agradeço muito mesmo e peço para você que está aqui nos assistindo até agora, né? Se você gostou, e até se você não gostou, manda lá pro pessoal, compartilha esse episódio, divulgue, deixa seu like, seu comentário, para que o nosso conteúdo possa chegar em mais pessoas. Assim a gente continua compartilhando histórias reais de pessoas reais. E muito, muito, muito obrigada por você estar com a gente até agora. E Cris, muito obrigada. Obrigada, E menina. até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Tchauzinho. Tchau, tchau.